Olá, bom dia, sejam bem-vindos à WebTalk PT 2030, antecipa a preparação dos projetos de investimento, uma iniciativa da UNIT e do BECO. 2023 será um ano fundamental para a execução dos fundos europeus, com Portugal a dispor de uma soma recorde para o apoio ao investimento. Fundos vão estar disponíveis para as empresas, quais as vantagens de antecipar a candidatura, como evitar os erros mais comuns e quais os fatores críticos de sucesso. São algumas das questões que vamos abordar com os nossos convidados: Eduardo Silva, diretor técnico da Unit Consulting; Ricardo Val, coordenador comercial da Unit Consulting; Ruben de Lemos, Business Development Manager da Dual. Olá, muito bom dia aos três, obrigado por se juntarem a esta Web Talk. Eduardo Silva, vou começar por si. O Presidente da República tem dito que 2023 é um ano decisivo para a aplicação dos fundos comunitários. Este ano há cerca de 15 mil milhões de euros para gastar, entre verbas do fim do PT 2020, do PRR e do início do PT 2030. Fazendo um enquadramento geral, que fundos é que vão estar disponíveis para as empresas? Há um aviso, por exemplo, ainda aberto para a descarbonização da indústria. Olá, muito bom dia a todos. Sem dúvida alguma que este ano será muito importante e até decisivo, mas na minha opinião ficaremos longe de executar esse valor. Por um lado temos o Portugal 2020, ou seja, a execução dos projetos termina este ano. Sabemos pelas últimas notícias que foram veiculadas que temos taxas de compromisso superiores a 100%, o que é uma boa notícia, está neste momento na ordem de ser de 15%, mas a taxa de execução está ainda apenas nos 80%, ou seja, apesar de estar a ser reforçado que vamos conseguir chegar aos 100%, o facto de estarmos nos 80% e esta diferença, estes 20% que ainda faltam executar, representa cerca de 3 mil milhões, o que é um valor bastante considerável. No caso do Portugal 2030, sabemos que tem uma dotação de 23 mil milhões para o total do seu período, que durará até 2029. Já tem os programas aprovados, foram aprovados no final de 2022, mas falta a sua operacionalização, que ainda está atrasado. Relativamente ao PRR, já está em curso há um ano e meio, e aqui, se olharmos aquilo que foi 2022, acaba por ser o programa quadro que esteve efetivamente ativo e onde surgiram oportunidades para as empresas. E o ano de 2023, olhando aquilo que é o calendário que tem sido publicado, será o ano mais exigente, ou seja, estima-se que 2023 sejam feitos desembolsos no valor de 25% do total do PRR. Se tivermos em consideração que são 16,6 mil milhões, estamos a falar de um valor superior a 4 mil milhões. Em termos gerais, este é o panorama. Olhando especificamente àquilo que são as oportunidades e aquilo que estará disponível para as Para as empresas, empresas. Uhum. Recentemente foi prorrogado o mecanismo extraordinário de antecipação do Portugal 2020, ou seja, este permite utilizar o Portugal 2020 para lançar novos concursos, usando aquilo que são as regras que existem neste momento para o Portugal 2020, e quando sair e quando for efetivamente e finalmente operacionalizado o Portugal 2030, os projetos vão ser alocados para este. Por um lado, é um indicador que existe aqui uma vontade de rapidamente disponibilizar concursos às empresas. Por outro lado, também é um indicador que efetivamente o 2030 está atrasado, daí terem prorrogado este mecanismo. Este mecanismo de antecipação. Exatamente. Respondendo à pergunta, acredito que seja por via deste mecanismo de antecipação, seja com o PT 2030 já em curso, é expectável que em 23 aquilo que pelo menos são os principais sistemas de incentivos para as empresas tenham concursos disponíveis. Diria que a inovação produtiva e a investigação e desenvolvimento, seja projetos individuais, seja projetos em copromoção, serão os primeiros a abrir, e muito provavelmente até ao abrigo deste mecanismo extraordinário, uma vez que já há vários meses que têm o registro do pedido de auxílio disponível, e os demais, como por exemplo a internacionalização e qualificação, que também são muito importantes para as empresas, deverão ser lançados logo com o arranque do Portugal 2030. Paralelamente a isto, e ao nível do PRR, como já disse, já está aqui em curso há um ano e meio e que tem disponibilizado várias oportunidades para as empresas, espera-se aqui uma linha de continuidade. Aqui é importante realçar que assume uma lógica um pouco diferente do Portugal 2020 e daquilo que será o Portugal 2030. Enquanto que estes programas quase, o 2020 e o 2030, visam apoiar as empresas em projetos de investimento com base naquilo que é a sua orientação estratégica, ou seja, as empresas têm aqui um plano, seja de crescimento por via de aumento da capacidade produtiva, diversificação da sua operação,
da sua produção, a aposta em ideias, explorar novos mercados. O PT 2020 e o 2030 acomoda muito bem estas iniciativas em tipologias que dão respostas específicas. O PRR tem um foco muito mais temático, ou seja, sabemos que está estruturado em 3 pilares, 20 componentes, todas elas com temas específicas. Para as empresas existem algumas componentes onde o foco está mesmo em financiar empresas, seja para a transição digital, seja para a transição climática, e depois projetos mais abrangentes. Tivemos recentemente as agendas que já foram fechadas. Então, exatamente, as agendas mobilizadoras que estão neste momento a ser contratualizadas e a ter o seu início. E aqui o que se espera é uma linha de continuidade, ou seja, continuam a sair oportunidades para a eficiência energética e descarbonização da indústria, como disse, que abriu no primeiro semestre de 2022 e voltou a abrir agora no final do ano e vai estar aberto até fevereiro, mas depois também concursos muito focados na transição digital, na componente de empresas 4.0, onde aqui o foco é trazer e massificar junto das empresas estes princípios, como o comércio eletrónico, a desmaterialização, a aposta em sistemas mais inteligentes, o IoT e derivados. Ricardo Val, enfim, depois desta apresentação do Eduardo, enfim, de facto há aqui uma panóplia grande de temas a que as empresas podem concorrer no âmbito dos fundos, mas se calhar seria interessante também olhar um bocadinho para trás e perceber os principais números de execução do PT 2020 e que lições é que podemos tirar de como correu o PT 2020. Olá, bom dia, André. Os números macro são aqueles que o Eduardo referiu, do quadro comunitário como um todo, uma taxa de compromisso na ordem dos 115% e uma taxa de execução na ordem dos 78%. Importa, até mais no racional de empresas, importa perceber a taxa de execução da competitividade e internacionalização, que está a 79%, portanto muito alinhado com a execução como um todo. Preocupa-me a taxa de execução do PDR, no âmbito do setor agrícola, agroindustrial e florestal, que em agosto andava nos 28%, portanto, ainda com uma taxa de execução muito curta, a taxa de compromisso inferior a 70%, o que também não augura aqui nada de positivo, no sentido de ser plenamente realizado. Outros números interessantes: foram apoiadas 44 mil empresas no âmbito do Portugal 2020. Dentro destas, cerca de 1000 que se enquadram no conceito de startups. 1000 face às 44 mil empresas é um número residual, mas ainda assim não deixa de ser um número interessante. 107 mil pessoas, ou mais de 107 mil pessoas, beneficiaram do apoio à contratação. Do ponto de vista de política de emprego, acaba por ser uma consequência da existência dos sistemas de incentivo. E outro número muito curioso também, quase 1000 equipamentos sociais e de saúde foram apoiados. Isto também revela aqui uma componente mais social e um cuidado mais aprofundado face a outros quadros comunitários, e curiosamente no PRR também se destaca o apoio a equipamentos sociais. Mais importante que isto tudo é olharmos para as empresas, se quisermos, de forma individualizada. Recentemente, há cerca de meio ano, foi feito um estudo a cerca de 20 mil candidaturas de empresas, e 43% dessas candidaturas não reuniam sequer os requisitos de admissibilidade. Isto é, 43% destas 20 mil não poderiam nunca sequer ter concorrido, mas de facto concorreram. Em termos práticos, pouco mais de metade foi considerada elegível para efeitos de apoio. Isto significa, sobretudo, um desgaste de tempo e de recursos do lado do empresário, na medida em que há aqui um conjunto de empresas que nem valia a pena, para ser muito frontal, muito direto, nem valia a pena terem concorrido, mas por outro lado também, do ponto de vista das entidades gestoras, um avolumar de candidaturas que inevitavelmente consomem o seu tempo de análise.
E, portanto, para chegarem a esta conclusão, significa que tiveram que olhar para elas. E quando quase metade, quando Uma quase lição metade será, não de facto, como sequer. melhorar a qualidade das candidaturas. Sim. A título de curiosidade também, o prazo médio de análise de candidaturas, dependendo do sistema de incentivo, situa-se entre os 144 e os 193 dias. E o prazo médio, desde que as empresas fazem o pedido de pagamento até receberem efetivamente o valor, os reembolsos, situa-se entre os 68 e os 121 dias. Ou seja, temos aqui dois prazos, um primeiro de análise e um segundo já com as candidaturas a serem executadas associadas ao recebimento, bastante dilatados no tempo. Eu diria que são estes os números mais relevantes no âmbito do Portugal 2020. Obrigado, Ricardo. Ruben Lemos, temos, enfim, a oportunidade de ter aqui um caso prático da Dual Malt e eu ia-lhe pedir que, em primeiro lugar, fizesse uma brevíssima apresentação da empresa. Bom dia a todos, então. A Dual Mold é uma empresa de fabrico de moldes metálicos para a injeção de artigos em plástico e em borracha, ok? Nós iniciámos a nossa atividade no ano de 2014, numa altura em que havia muita necessidade dos grandes players do nosso setor, aqui na nossa zona de Oliveira das Meias, de subcontratar serviços especializados de bancada. O que é isto? A finalização do molde, o ajuste do molde, a parte técnica final, tudo que não envolve maquinaria, mas mão de obra humana. Nós começámos a nossa empresa e fundámos a nossa empresa com o intuito de ajudar essas grandes empresas da nossa zona e no ano seguinte estávamos já a ser solicitados para fazer o produto acabado de início a fim, não só a subcontratação da bancada, da parte final do processo, mas fazer todo o produto para algumas empresas. Com base nisso, adquirimos o nosso primeiro centro de maquinação. O projeto, o desenho do molde, a parte de desenvolvimento do produto, é subcontratada ainda aos dias de hoje, mas sempre com a nossa supervisão. Mas houve, de facto, a necessidade de, a pedido dos nossos clientes, começar a crescer e a meter no mercado o produto em si e não só o serviço. Foi assim que surgiu a Dual Mold, em 2014. Foi assim que iniciou o desenvolvimento do produto e é assim que estamos hoje no mercado. Fizemos nos últimos 7 anos mais de 200 moldes e estamos assim no mercado atualmente. Muito bem. E, enfim, para esse processo de desenvolvimento, a Dual Malt recorreu ao SI Inovação. Exatamente. O que é que procuraram com essa candidatura? Não percebi, desculpa. O que é que procuraram com essa candidatura? Que desafio é que foi necessário enfrentar e resolver e que levou então à realização dessa candidatura? Ok, então como a nossa base era uma base muito da prestação de serviços, nós não tínhamos iniciado a empresa com capital necessário para o desenvolvimento do produto. Nós, com a necessidade do nosso cliente de aumentarmos o nosso parque de máquinas, vimos na candidatura à inovação produtiva um recurso e um meio para poder sermos competitivos e para podermos ter meios para satisfazer essas necessidades. Os nossos recursos eram então escassos para a procura que já tínhamos, ou que já começava a surgir em meados de 2016, e por isso o nosso foco, para além de aumentar a nossa capacidade produtiva, foi aumentar também a nossa capacidade dimensional, ou seja, poder fazer maior, poder fazer algo que ainda não fazíamos. Agregado a isso, começámos a fazer o caminho também para melhorar as nossas condições e a organização das nossas instalações. Na altura, consultámos e apresentámos os nossos parceiros bancários e foi um deles que nos aconselhou
procurar este aconselhamento estratégico especializado como forma de alcançarmos com mais facilidade os objetivos que eram aumentar o nosso parque de máquinas, aumentar a nossa capacidade dimensional e dar uma resposta positiva aos nossos clientes, porque vínhamos a rejeitar alguns projetos. Muito bem. Foi-nos recomendada a Unit e depois de reunirmos com a equipa comercial, concluímos que era aquele apoio que necessitávamos. Depois já íamos tentar perceber melhor como é que depois foi o processo e o apoio externo, e eu depois já voltava assim. Queria voltar aqui ao Eduardo. O Ricardo já nos deixou aqui uma perspectiva dos prazos de execução. A minha pergunta era quais são as vantagens de antecipar a preparação do projeto e da candidatura? Ou seja, lá está, todos os sistemas de incentivos têm uma forma processual que é muito idêntica em si, ou seja, é sempre publicado um aviso de abertura no qual se identifica um conjunto de informação destes critérios de elegibilidade do promotor e do projeto, que o Ricardo há pouco focou como muitos projetos querem logo por aí, ou seja, neste aviso de abertura identifica-se objetivos, as despesas elegíveis, a dotação e a data limite para a apresentação das candidaturas. Tipicamente, quando um aviso é lançado, indica-nos que vai estar aberto 2 a 3 meses. Obviamente que há casos onde este período pode ser menor e outros casos onde é maior. Uma exceção a isto, e que importa abordar agora, pelo facto de estar disponível para as empresas, é o pedido de registro ao CID, ou seja, é uma versão muito simplificada de uma candidatura que serve sobretudo para registar a intenção de uma empresa para concorrer a determinado concurso. Há pouco falei sobre isso, neste momento está aberto para a inovação produtiva e para a investigação e desenvolvimento. A vantagem deste mecanismo é que permite começar os projetos no dia seguinte à sua submissão, ou seja, para quem não está familiarizado com este tipo de concursos, em regra, não é possível iniciar um projeto sem que antes seja submetido à candidatura. Ou seja, e quando falamos aqui em iniciar um projeto, estamos a dizer efetuar a primeira despesa do projeto. É necessário sempre submeter a candidatura e aí sim pode-se começar o projeto. Utilizando este mecanismo, as empresas que tenham urgência e premência em iniciar os seus investimentos já o podem fazer, independentemente de quando vai ser lançado o aviso de abertura para os concursos. Relativamente às vantagens de antecipar a preparação e de começar cedo, eu diria que aqui é mais do que a candidatura per si, é o impacto que isto tem para a empresa. Ou seja, uma candidatura não é mais do que materializar depois num formulário um plano de investimentos. E se a empresa tem aqui um plano de investimentos, aquilo que precisa efetivamente é começar por fazer uma análise ao seu plano e estruturar um plano de negócio. Ou seja, analisar aquilo que é o seu projeto em todas as dimensões, garantir que este está alinhado com a estratégia da empresa, porque no fim do dia isto vai exigir recursos não só financeiros, como materiais e humanos, e então é importante que a empresa faça bem o seu trabalho, analise o seu projeto, garanta que este tem viabilidade técnica, mas também viabilidade económica ou financeira, e que daí vai gerar o retorno que, quando a empresa teve a ideia de avançar com este investimento, esperaria. Ou seja, assim, mais do que a candidatura, importa é preparar bem o projeto, e não para que venha a ser aprovado numa candidatura, mas para que a empresa possa implementar com sucesso aquilo que é a sua estratégia. E este trabalho depois vai resultar em que a empresa efetivamente alcance aquilo a que se está a propor e sobretudo, que é uma coisa que por vezes é descurada quando pensamos em projetos de investimento e em concorrer ao Portugal 2020, também que a sua atividade corrente não vai ser posta em causa, ou seja, quando estamos a falar em projetos de investimento, a empresa vai ser aqui durante 2, 3 anos sujeita a um esforço adicional, mas garantir que também o seu dia-a-dia e aquilo que é a sua gestão corrente não é colocado em causa. Fazendo bem isto, a empresa garante que se está a preparar e depois a candidatura acaba por ser o mais fácil, porque no fundo é traduzir todo este trabalho num formulário e na forma em que ele é disponibilizado. Ricardo, enfim, é de facto aqui o tema hoje da nossa Web Talk. Esta preparação antecipada é fundamental. Enfim, que outros conselhos daria a este respeito?
Bom, o Eduardo, em certa medida, já resumiu, mas eu acho que a expressão fazer ou preparar tudo com cabeça, tronco e membros é adequada. Vamos esquecer a candidatura por um pouco. Vamos pensar na empresa, vamos pensar no negócio. A partir do momento, e o Ruben é exemplo disso, a partir do momento que temos, como a Duomold, uma empresa de serviços, que pretende dar um passo para se transformar, manter a prestação de serviços, naturalmente, mas para dar um passo para se industrializar. A primeira coisa a fazer é parar. Ainda que existam sinais no mercado, o Ruben sentiu dos clientes a pedirem para avançar com outro tipo de solução, ainda que esses sinais existam, o empresário tem que parar para pensar. Pensar primeiro, como poderá avançar, que parceiros, do ponto de vista industrial, no exemplo, poderá ou deverá envolver, que tipo de investimento é que isso implica? Que tipo de financiamento é que vai necessitar? Se há capacidade de capitais próprios, falar com o parceiro bancário. E tudo isto, de forma muito, muito direta, tudo isto sem pensar numa candidatura, se quisermos. Porque no limite, não há candidatura, porque os timings de abertura dos avisos não são compatíveis com o investimento da empresa. No limite, há uma candidatura que tem uma nota de mérito fantástica, mas que fica fora do orçamento, ou seja, é aprovada sem orçamentação. Portanto, é uma candidatura aprovada, mas na prática a empresa não obtém o apoio. E, portanto, o primeiro passo é parar para pensar no projeto em si, no projeto na empresa. E a partir daqui garantir tudo aquilo que o Eduardo deu nota, coerência, capacidade técnica, económica, financeira para executar. A candidatura virá depois, naturalmente. A candidatura não pode ser um fim em si mesmo, Correto. tem que se partir da estratégia e então depois perceber se a candidatura encaixa, não é? Exatamente. Uhum. Ruben, pedi-lhe então agora que te explicasse a partir do caso concreto da Duomold, que passos é que foram dados, que dificuldades é que encontraram e porquê recorrer a apoio externo. Foi exatamente isso que referiu o Ricardo. Nós, a partir do momento em que tivemos a necessidade, estudámos com os nossos parceiros bancários e fizemos o nosso plano de investimento e sim, surgiu em conversa que poderia ser benéfico pensar numa candidatura e foi isso que fizemos. Estudámos com a Unit se era benéfico e se tiraríamos o partido correto disso ou não. E sim, quais os valores que poderiam estar envolvidos. Não estivemos a adquirir mais do que aquilo que necessitávamos só porque estávamos a submeter uma candidatura. Não, vimos que era enquadrável, que as nossas necessidades eram uma base sustente para uma candidatura e foi aí que começámos a avançar. As dificuldades encontradas, penso que o Ricardo também já falou, foram mesmo os prazos, ainda que nós tínhamos tido, eu considero que alguma sorte com aquilo que foi depois os prazos de pagamento e acabou por correr bem para o nosso lado, mas temos relatos de histórias e de projetos mais complexos, que sim, que as dificuldades principais com que os empresários se deparam são efetivamente os prazos, quer de aprovação, quer depois de pagamento. Uhum. Eduardo, enfim, o Ruben mencionou aqui a questão dos prazos de pagamento. Que outros fatores é que as empresas têm que ter em atenção durante este processo de candidatura e de investimento dos fundos? Ou seja, indo aqui ao início, ou seja, e quase que resumindo o que foi falando, o que o Ricardo depois falou e o que o Ruben também reforçou, ou seja, uma candidatura tem razão de existir quando há um projeto de investimento. Então, devemos logo começar por validar a executabilidade desta ideia e demonstrar a sustentabilidade do projeto e que este está devidamente alinhado com a estratégia da empresa e, obviamente, garantir que a viabilidade técnica, económica ou financeira das empresas. Assim,
Eu diria que o primeiro passo é sempre começar por esta análise estratégica e pelo estudo de viabilidade, ou seja, pelo plano de negócios, né? Caracterizar aquilo que é a empresa, as suas envolventes internas, mas as externas. Por exemplo, neste momento é muito importante uma empresa, quando decida avançar com um projeto de investimento, olhar para o contexto económico em que estamos a viver, para os vários desafios que temos que enfrentar, perceber a estratégia da empresa e de que ponto é que o projeto vai a esse encontro, fazer esta caracterização de forma tão exaustiva quanto possível e depois entrar nesta parte muito importante de qual é o meu plano de investimento, qual o meu plano de financiamento e avaliar a viabilidade económica financeira. Com base neste trabalho, e como o Ruben disse, a parte de assegurar as fontes de financiamento é muito importante. E aqui, idealmente, nem sequer considerando os apoios do Portugal 2020 ou do Portugal 2030. Ou seja, a empresa preparar-se para conseguir executar o seu projeto, independentemente de ter ou não apoio. Obviamente que os fundos existem e são para ser utilizados, mas ao fazer esta análise, a empresa, e se formos a mesmo às regras dos concursos, sabemos que há sempre uma porcentagem relevante do projeto que tem que ser financiada por capitais próprios, e depois há sempre uma taxa de incentivo, mas estas duas em quase todos os concursos não chegam. Depois é necessário muitas vezes garantir apoio junto da banca ou de outros instrumentos que possam existir e, como também disse há pouco, olhar e perceber o cronograma de execução do meu projeto, seja ele qual for, onde eu vou estar a investir durante 2, 3 anos e garantir que tenho capacidade para fazer face àquilo que são as minhas outras obrigações e a gestão corrente diária. Esta parte de assegurar as fontes de financiamento é muito importante porque muitas vezes as empresas focam-se no incentivo como sendo algo, priorizam aquilo que vai ser o incentivo, que depois não sabem se chega nos timings em que estão à espera, porque muitas vezes os prazos de pagamento podem começar a derrapar e aquele dinheiro que a empresa, após um tempo de pagamento, estava à espera de receber passado 1, 2 meses, pode demorar meio ano. E se não tem este trabalho de casa bem feito, isso pode começar a causar constrangimentos, dificuldades naquilo que é a sua atividade corrente, aí o projeto passa para segundo plano e aqui é que podem começar os problemas e depois as poucas taxas de execução ou às vezes mesmo a incapacidade em ir até ao fim do projeto. Fazendo todo este trabalho, eu diria que aqui sim, tendo o meu plano de negócios, tendo a minha ideia muito bem agarrada, as minhas fontes de financiamento asseguradas, olhar para os sistemas de incentivo e fazer o enquadramento. Porque muitas vezes até um projeto dá origem a várias candidaturas. Por exemplo, se uma empresa tem a ideia de investir para aumentar a sua capacidade produtiva para entrar em novos mercados, no fim do dia este plano de negócios vai dar origem a 2 candidaturas, uma inovação produtiva que lhe vai financiar os equipamentos e outra a internacionalização que o vai apoiar naquilo que são os investimentos para entrar em mercados. E pegando até no que o André há pouco disse, sim, os sistemas de incentivos devem servir como uma consequência de algo que a empresa já preparou e não como o fim propriamente dito. Ou seja, devem ser utilizados por empresas que têm um conjunto de necessidades de investimento, que sabem que o vão fazer e devem utilizar estes sistemas de incentivos para acelerar a concretização destes investimentos. Este será sempre o foco. Ricardo, alguns outros erros que sejam comuns e que às vezes as empresas, enfim, não estão muito atentas e cometem, que outros conselhos podia aqui deixar? Os erros mais comuns acabam por ser o contraponto àquilo que temos dito, ou seja, temos abordado este tema pela positiva, tipicamente os erros apontados são estes assuntos, mas pela negativa. Mas eu destaco aqui 2 pontos que me parecem relevantes. A montante do processo, logo no início, e outro já em fase de execução. O principal, e isso nós sentimos no mercado diariamente, tem que ver com, enfim, perante uma realidade de uma empresa que tem, ou do empresário que tem uma ideia de investimento, uma ideia de desenvolvimento, uma ideia de entrada de um novo mercado, e que de forma natural pensa como financiar aquilo através dos quadros comunitários, há uma tendência para atrasar uma decisão de início de trabalho, de início de planeamento, de início de estruturação da ideia, até à publicação dos avisos das candidaturas. Isto significa que a decisão de avançar ou não avançar acontece depois de conhecer as regras
das candidaturas. Entenda-se as taxas de apoio, a avaliação de mérito. O detalhe aqui é que o tempo médio de candidatura, de período de candidatura, deverá rondar os 2 meses. Ora, 2 meses é manifestamente curto para parar, pensar, estruturar, questionar parceiros financeiros que poderão estruturar a operação financeira, até se submeter de facto a candidatura, se justificar submeter a candidatura. Este é o primeiro erro, ou seja, prorrogar aqui, esperar, para depois decidir. Este é o primeiro erro a evitar e encontramos como frequente no mercado. O segundo erro tem que ver com o seguinte, e erro aqui entre aspas, tem que ver com o seguinte: já em fase de execução, portanto já a candidatura submetida, a candidatura aprovada, projeto de investimento a ser executado, condicionar ou estruturar ou pensar a tesouraria da empresa com base nos recebimentos associados aos pedidos de pagamento. E como vimos há pouco, há um hiato temporal muito grande entre o pedido de pagamento e o recebimento efetivo. E, portanto, este segundo conselho é evitar, de facto, condicionar a tesouraria da empresa como um todo ao recebimento do incentivo. E, portanto, temos que encontrar aqui mecanismos de tesouraria que evitem este problema. Porque são prazos que não são controláveis por ninguém. O pagamento, depois do pedido de reembolso, o pagamento efetivo, ou o recebimento efetivo por parte das empresas, é um prazo que não é controlado nem pelo empresário, nem pelos consultores, por ninguém. E, portanto, eu destacaria estes dois. Um muito a montante, deixar para demasiado tarde uma decisão de começar a estruturar o projeto, e o segundo já mais para a frente, na execução, que é correlacionar o recebimento à tesouraria da empresa. E é necessário isolar estes dois pontos. Muito bem. Ruben, que resultados é que foram conseguidos com o projeto de investimento que foi apoiado pelo ESI Inovação Produtiva? E sei também que estão a pensar apresentar uma nova candidatura. Há alguma coisa que fariam diferente desta vez? Em primeiro lugar, os resultados que conseguimos obter com a candidatura ao projeto Portugal 2020 foi o aumento da nossa capacidade de resposta, que se traduziu no aumento do volume de negócios. Consequentemente, conseguimos reduzir a taxa de subcontratação, porque ganhámos capacidade interna para fazer aquilo que muitas vezes subcontratávamos. Uhum. E, em suma, foram estes os principais resultados conseguidos. Em termos de fazer diferente, eu creio que não. O nosso caso correu bem. Investimos aquilo que pensámos e que estudámos anteriormente que tínhamos de investir. Depois disso, já investimos, se calhar, mais do dobro do valor daquilo que foi o projeto, mas na altura em que o desenhámos não estava pensado e por isso não avançámos, não tínhamos essa necessidade, fomos cautelosos e neste momento sim estamos a pensar e a estudar uma candidatura ao Portugal 2030, mas estamos ainda dependentes de outros fatores externos e numa fase de estudo, porque sabemos que as condições ainda não estão fechadas, ou nós ainda não estudamos as condições fechadas. E sim, estamos a pensar com a Unit, em conjunto com a Unit novamente, a avançar para um projeto Portugal 2030. Uhum. Enfim, para finalizarmos, eu ia-vos pedir, embora o Eduardo até já tocou neste ponto, mas, enfim, queria perceber a vossa opinião sobre se acreditam que, de facto, a máquina dos fundos, vamos chamar-lhe assim, enfim, de capacidade de gestão dos fundos será suficiente para, de facto, cumprir esta execução tão exigente em 2023 e se deixariam algum conselho às entidades gestoras, de facto, para que o ano corra bem deste ponto de vista. Enfim. Eduardo, não sei se quer acrescentar alguma coisa àquilo que já disse inicialmente. Assim, no caso de Portugal 2020,
como referi há pouco, os fundos já estão atribuídos e os projetos em curso. Aparentemente já não há muito a fazer, mas se calhar pode acontecer, ou seja, os últimos anos têm sido muito difíceis, primeiro com uma pandemia, depois uma guerra, e agora a inflação. Isto, por um lado, coloca vários desafios às empresas, não é? Mesmo empresas que têm projetos aprovados, e pegando agora no tema da inflação, ou seja, candidaturas que foram aprovadas ou que foram submetidas há 1 ano e meio, os investimentos que estão a ser propostos hoje estão com valores muito Os custos são superiores. muito mais altos. Exatamente. E o incentivo é aquele que foi atribuído na decisão e não pode ser alterado. Tivemos aqui a falar, existem algumas dúvidas sobre as taxas de execução. Se calhar aqui ter alguma agilidade para apoiar estas empresas e garantir que elas vão conseguir executar os seus projetos conforme proposto, seria uma boa medida. Por exemplo, ao mesmo tempo, iria ajudar a aumentar as taxas globais de execução. Mas isto exige uma agilidade que, com lutas em tantas frentes por parte das autoridades de gestão, não sei se eles têm esta capacidade para o fazer. No caso do Portugal 2030, o atraso é público, né? Já falámos sobre isso. Obviamente que a prorrogação do mecanismo extraordinário dentro do cenário atual não deixa de ser uma boa notícia, mas obviamente que é curto. Não é? É importante que rapidamente os programas sejam operacionalizados, até para as empresas saberem com exatidão aquilo que podem esperar deste novo programa quadro, quais as oportunidades que residem para si e de que forma. E era importante, e é muito importante que isto aconteça ainda no início do ano, e aqui não só para que os concursos sejam lançados ainda em 2023, mas eu diria que mais do que isso, era importante que os concursos fossem lançados ainda no primeiro semestre para que existam decisões ainda este ano, mais próximo do final do ano, e para que comece finalmente a alocação das verbas e que o dinheiro proveniente deste fundo chegue às empresas. Outro ponto aqui que também foi tocado pelo Ruben, que é importante e que poderia ajudar a todos, desde a própria máquina até e sobretudo às empresas, era quando os projetos são aprovados e na sua execução haver aqui uma simplificação de processos, ou seja, por vezes estamos a falar de uma carga burocrática que é muito excessiva e que obriga a um trabalho superior ao que é expectável e consequentemente, este trabalho muito elevado, seja por parte das entidades que gerem isto, seja por parte das empresas, vai gerando atrasos que depois se transforma aqui numa bola de neve. Eu diria que pode ser que o Portugal 2030 nos traga aqui boas surpresas neste âmbito. Só para fechar, ao nível do PRR, não podemos dizer que o início tenha sido brilhante, ou seja, obviamente que é um programa diferente do que estávamos habituados, com esta lógica temática que obrigou a ter várias entidades a gerir aqui fundos, algumas delas com pouca experiência neste tipo de processo, e isto originou aqui alguns problemas. No entanto, diria que com 1 ano e meio de experiência, estes erros servem de aprendizagem e eu quero acreditar que as coisas agora vão melhorar bastante. Concluindo, aquilo que é um facto é que temos aqui uma oportunidade única, não apenas em 23, mas 23, 24 e 25, sobretudo. Temos 2 grandes programas quadros a ocorrer em paralelo, temos dinheiro disponível como nunca o tivemos e provavelmente não teremos tão cedo, e temos aqui uma oportunidade para fazer mais e melhor. E eu quero acreditar que isso vai acontecer. Diria que seria muito frustrante não aproveitarmos estas oportunidades, especialmente pelo contexto em que vivemos e pela importância e significado que isto pode ter para as empresas nacionais, especialmente as PME. Ricardo, além do tema da capacidade de execução, há também a questão da qualidade da execução. Com tanto dinheiro em cima da mesa, digamos assim, está confiante que será possível executar com qualidade, apoiando bons projetos? Eu estou e arrisco dizer que temos que estar. Porquê? Porquê que eu digo isto? Porque as candidaturas são a parte prática de todo um enquadramento legislativo esse que tem e que foi pensado de acordo com as necessidades identificadas para o nosso país, no caso em concreto. Se essas necessidades são as mais adequadas ou não, isso é uma discussão política que eu acho que não cabe aqui. Portanto, independentemente disso, eu acho que dentro deste parâmetro de
regras de avaliação, enquadramento de candidaturas. Eu estou confiante que as candidaturas que vierem a ser aprovadas serão candidaturas de qualidade. Ponto 1. Ponto 2. A execução dessas mesmas candidaturas já é uma conversa ligeiramente diferente, porque esta execução decorre, entre outras coisas, de uma boa capacidade prévia de avaliação da própria execuibilidade do projeto na empresa, ou no caso de empresas novas, da própria empresa. Relativamente à questão da execução do lado das entidades gestoras. Nós não nos podemos esquecer que uma entidade gestora é um conjunto de pessoas que estão sob a alçada de processos internos baseados em regulamentação e legislação. Portanto, este enquadramento não é fácil. E eu percebo muitas vezes e entendo as dores de quem está por trás e quem está a analisar um processo, seja uma candidatura, seja um pedido de reembolso, a dificuldade inerente a isto, quer pela quantidade, quer pela complexidade. Também, de forma muito honesta, também não me parece que duplicar, vamos dizer assim, duplicar recursos humanos nas entidades gestoras vai custar para metade o tempo de execução das entidades gestoras e decisão. O processo é complexo. Naturalmente que também há uma cota parte do nosso lado que importa. E quando digo do nosso lado, é do lado das consultoras e do lado das empresas. O número que eu dei há pouco, 43% das candidaturas não cumpriam os requisitos, o que significa que há ali 43% de algo, de tempo, que foi consumido. E, portanto, sim, há sempre uma pressão muito grande nas entidades gestoras, mas ainda reforça mais a ideia de isolar o projeto de investimento na empresa do projeto de investimento sob a alçada de uma candidatura. E eu acho que essa mensagem é mais relevante aqui e que me parece mais relevante deixar vinculado. Muito bem, temos que fechar. Muito obrigado aos três. Enfim, julgo que ficámos aqui com um bom panorama sobre a importância de planear e antecipar a preparação dos projetos, as etapas fundamentais necessárias para uma boa candidatura, os erros mais comuns, nomeadamente, enfim, pensar sobretudo na candidatura e não em toda a estratégia da empresa que deve levar, se assim for o caso, a essa candidatura. Enfim, também aqui a necessidade de operacionalizar rapidamente os programas e de simplificar os processos. Muito obrigado aos três. Até uma próxima. Resta um bom dia. Bom dia. Bom dia. Obrigado, bom dia.